novidade a gente tem, dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar de atividades do ITPS, que é o Instituto Tecnológico, tá, de Pesquisa do Estado de Sergipe, e que tem uma série de atividades que beneficiam a rotina minha, a sua, para explicar especificamente como funciona, como você pode solicitar, por exemplo, uma análise de uma água, sei lá, de alguma fonte ou de algum local que passe perto de casa, ou se tem uma tubulação que está contaminando a água. Para tirar todas essas dúvidas, você pode solicitar essa avaliação da água, mas esse é apenas um dos serviços. Aqui com a gente, Lúcia Calumbi, que é diretora técnica do ITPS. Muito obrigada pela presença aqui na Utilidade Pública. Nós é que agradecemos a oportunidade de participar do seu programa. E, claro, já dando seguimento a essa abertura, que a gente já falou da potabilidade da água, que a gente já vinha conversando antes, na prática, em que situações isso é solicitado, como é que as pessoas podem proceder, se tudo ela tem que pegar o material, se o pessoal do ITPS vai até o local ou não. Conta pra gente. Então, o laboratório de água do ITPS, vale frisar que é um laboratório acreditado em uma norma ISO, que isso confere competência aos seus serviços, aos seus parâmetros de análise. É bem importante a gente frisar isso, a confiabilidade dos seus resultados. Então, na verdade, existe uma gama enorme de serviços que o laboratório de água presta para a população. Um deles seria você fazer a potabilidade da sua água. Então, para fazer a potabilidade da água, você pode, você mesmo, coletar a sua amostra, um vasilhame de 1 litro, faz um enxágue na própria água que irá ser analisada e leva ao ITPS. Mas vale frisar que para você ter a certeza de que sua água é potável, você tem que fazer também a parte microbiológica. A parte físico-química só não lhe dá garantia que aquela água extra própria para o consumo. O que mostra cada uma? O que pode mostrar cada uma dessas análises? Então, com relação à potabilidade, existe uma série de análises físico-químicas que são feitas. Como, por exemplo, o pH da água, que tem que estar num nível adequado de acidez, 6 a 9,5 de pH. A parte de metais, a parte de ferro, cloro, alcalinidade. Isso só dando exemplo da parte físico-química. E a parte microbiológica, que nós fazemos a parte de coliformes e a parte dos micro-organismos patogênicos ao homem, né? Ao ser humano. Isso que a gente vê noticiado na mídia, Isso. Né? Então, na verdade, para que a água esteja própria para uso, tem que estar com tanto a parte físico-química como a parte microbiológica condizente com a legislação pertinente, que no caso é do Ministério da Saúde, a portaria 2914. Eu posso avaliar, por exemplo, a caixa d'água da minha casa. Eu coloquei lá, mas aí... Ou então aluguei, moro de aluguel em uma casa. Eu não sei como é que está a situação da caixa d'água. Queria saber se a água ali está própria para consumo. Vai lá, como você falou, pega um garrafão de 1 litro, lava, enche de água, leva lá no ITPS. É uma das avaliações. Pega o frasco do microbiológico, que é o do coliforme, que é exatamente isso que a gente vê, que as pessoas procuram muito, essa segunda avaliação, e aí você leva, coleta e devolve para o ITPS, é isso? Isso. A própria pessoa faz essa coleta? Pode sim, porque existem umas instruções que estão no próprio saque do ITPS, com essas instruções de coleta para o cliente. Mas também o cliente pode solicitar a que o ITPS faça a coleta. Nós fazemos também esse tipo de serviço. Tem algum custo? Sim. A análise de água tem um custo, eu não posso lhe dizer exatamente aqui, em torno de R$200, a potabilidade completa. Que são aquelas 2 avaliações. Só que dentro da fisicoquímica, existem inúmeros elementos que são analisados, né? Como eu falei, cor, turbidez, alcalinidade, cloretos, cálcio, magnésio.
Então, é uma infinidade de elementos. Esse valor é para o conjunto? Para o conjunto. Inclusive é um com... investimento, isso então não é gasto, isso é um investimento, né? Você Isso. tem a garantia de que você está... Da qualidade da sua qualidade água. da água, né? Então, esse laboratório também presta diversos outros serviços. Por exemplo, a farmácia de manipulação. Então, ela tem que ter certeza que a sua água está condizente com a legislação pertinente para farmácia de manipulação. Então, projetos de irrigação, a mesma coisa. Você tem a sua área, quer irrigar a sua plantação. Na verdade, você tem que analisar aquela água para ver se ele está, por exemplo, essa água se for salobra. Então, na verdade, ela não é própria para você fazer a irrigação. Então, outros inúmeros serviços. Poço artesiano. A mesma coisa, você tem um poço artesiano. Então, às vezes, você não pode usar para consumo, mas você pode usar... na verdade, para uso da casa e também molhar as plantas, se for, por exemplo, se tiver ferro, muito ferro, não pode. Então, são coisas assim que você pode tirar proveito daquela água para alguma utilidade que não seja potabilidade. Também é interessante Ou seja, falar você sobre vai isso. pegar um diagnóstico da qualidade daquela água. E aí essa avaliação do ITPS vai proporcionar que você saiba exatamente que finalidade você pode dar para aquela água. Tem água que, a depender do material que venha nela, ela não é própria. E a gente não está falando, será que vocês estão falando da qualidade da água que chega através da DES? Olha, às vezes a água vem, mas tem uma tubulação. Ali tem um outro tipo, como a gente já falou, uma caixa d'água que você tem ali, você alugou uma casa, mora de aluguel, você não sabe há quanto tempo aquela caixa d'água não é limpa, que tipo de água que sobe, de onde é que vem aquela água, se de fato vem da companhia de abastecimento ou não. Tudo isso é a segurança, tá certo, da qualidade da água que você e sua família vão estar consumindo. A gente vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta no próximo bloco falando sobre outros serviços, tá certo, que são prestados lá pelo ITPS, que muita gente desconhece e que, assim, beneficiam e podem beneficiar a nossa rotina, a minha, a sua e a de todo mundo. A gente volta depois do intervalo.